Senhor nosso Deus, nós te invocamos nesse momento, em conjunto, em concordância, e nossa concordância no que nós queremos em conjunto é submeter a nossa vida ao Senhor e conhecer o nosso Criador, e conhecer o Deus que está no céu, e conhecer a sua vontade, e conhecer a sua santidade, mas também queremos, Senhor, sermos purificados, queremos que o Senhor se compadeça de nossos pecados, queremos, Senhor, que o Senhor nos dê um coração igualmente compassivo com aqueles que transgridem contra nós. Senhor, queremos ser transformados como o Senhor é. Nos ajunte, Senhor, para perto de Ti nessa tarde, e que o Senhor se revele nesse sublime momento da leitura dessas Sagradas Escrituras, que são tão antigas, mas que contêm tesouros valiosos para nós até hoje. Seja bendito, que o Senhor tenha misericórdia de todos, e que todos aqui possamos juntos, em humildade, reconhecer os nossos erros uns com os outros e diante do Senhor, e pela cruz, o sacrifício gratuito de Cristo, vivermos uma vida reconciliadas com o Senhor. Assim seja, em nome de Jesus e na sua palavra. Amém. Amém. Vamos lá, né? Então a gente se propôs a gente primeiro fez um estudo o primeiro capítulo de João. A gente viu lá que Deus preparou a vinda do Filho dele, a revelação verdadeira, universal, definitiva, especial, perfeita. Ele preparou, deixou guardado o melhor dele, é o melhor vinho, né? Que nem aquela passagem onde Jesus, onde ele enche as talhas de vinho, no capítulo, salvo engano, é o capítulo 2 de João. Ele enche as talhas de vinho, é o primeiro milagre dele, é uma festa de casamento. E só para introduzir isso, porque isso vai também, e aqui depois dessa introdução já partirmos diretos para a continuação do Sermão do Monte, que é o que estamos estudando, mas só para lembrar, quando ele enche os barris de vinho, né, que havia acabado a festa, né, de um casamento, era uma festa alegre para Deus, né, porque o casamento é para Deus, né, foi inventado por Deus. E tudo que há no casamento deve ser feito em adoração, o prazer do casamento, a alegria ali. Acabou o vinho muito cedo, pelo visto, e a festa estava no ápice. E aí Maria fala, meu filho, acabou o vinho, dá um jeito nisso. Ela já sabia provavelmente que Jesus tinha poderes especiais, digamos assim. E aí Jesus fala, mulher, não me constranja com esse pedido. O que eu tenho contigo? Eu tenho que esperar a hora que o meu pai mandar. Não me constranja com esse pedido, entendeu? Ele fala para a mulher, né? Que tenho eu contigo? Quer dizer, você sabe que eu devo obediência ao meu pai do céu, então como assim me pedir? E aí ela bota ele na fogueira, vem cá, façam tudo o que ele disser. Coisa de mãe, né? E aí ele vai e enche as talhas de vinho. E aí o que mais importante é que o mestre Sala, quando prova o vinho, ele diz, olha, o melhor vinho geralmente é servido primeiro, né? Porque as pessoas não estão tão sob efeito do álcool, compreende? O paladar dela está mais sensível, estão compreendendo aí? E aí a pessoa vai e toma o vinho primeiro. Aí depois que o povo já tomou já está legal, aí o povo vem e serve a cerveja Cristal, serve o que vai citando para mim aí para lembrar, serve aquela sangria Padre Cícero, entendeu? Mas aí o mestre Sala diz, não, você fez o contrário, você guardou o melhor vinho para o final, olha só, isso é profético. Então Jesus é o melhor vinho de Deus para nós e veio na plenitude dos tempos, se revelou. E aqui no Sermão da Montanha, que é o discurso mais longo e mais organizado do Senhor Jesus, onde ele introduz a doutrina do reino de Deus, como é o reino dos céus, e inclusive compara com a lei de Moisés e com os costumes tradicionais, tanto da lei de Moisés quanto da tradição judaica e também da tradição antiga da Mesopotâmia.
como o próprio Código de Hammurabi também, todos esses costumes e leis antigas, sejam eles quais forem, são todos confrontados ou reorganizados, revistos no princípio do reino dos céus, daquilo que é perfeito, da palavra do Evangelho. Então nós estamos aqui no Sermão do Monte. No encontro passado já vimos que nos primeiros versículos do capítulo 5 de Mateus, é onde nós estamos lendo, do versículo 1 até o versículo 11, ele fala quem são as pessoas que são felizes, que têm promessas, que estão bem diante de Deus, que Deus aprova o comportamento. E também da mesma forma ele fala de que caráter e que tipo de pessoas representam ou se identificam com o mesmo caráter de Deus. E são chamados, os filhos de Deus. Ele chega a dizer, felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Então os filhos de Deus, eles são mansos, eles são humildes de espírito, eles sofrem as aflições e não rebatem essa aflição, sofre ela, não devolve na mesma proporção a injustiça sofrida. Ele teve fome e sede de justiça, ele é cheio de misericórdia, ele é puro de coração, sem segundas intenções, ele promove a paz e não a guerra, e não a briga, e não a intriga, e não a contenda, e não o ódio. E esse filho de Deus, ele é perseguido por causa da justiça. E agora ele diz no versículo 11, quando vocês, por minha causa, por causa dessa palavra que eu estou pregando, forem perseguidos, então vocês vão estar sendo perseguidos como foram perseguidos vários homens de Deus do passado, que quiseram falar a verdade, mas que para aquele tempo não era compreensível. Recapitulando ainda do versículo 13 ao 15, nós já falamos, ele faz meio que uma conclusão da primeira etapa do discurso, dizendo que essas pessoas que vêm ao reino dos céus, que se fazem humildes, se fazem mansos pela fé em Deus, que são conduzidas a uma vida semelhante a um filho de Deus, essas pessoas elas são o sal da terra, ou seja, a luz do mundo também. Elas são o que faz Deus olhar para a terra e dizer, poxa, isso me dá prazer. Compreende essa situação? As pessoas de Deus que se comportam pelo Espírito, movidos pela fé no Senhor Deus, no Criador, e por essa fé elas são boas umas com as outras também, essas pessoas são a luz do mundo, Essas pessoas que são da fé, elas que dão sentido ao mundo, dão sentido ao mundo existir, faz ainda com que Deus tenha prazer com tanta miséria, com tanta injustiça, com tanta coisa nojenta, que começa dentro do coração de todos nós e que aflora e que brota frutos malignos. Todos nós de alguma forma brotamos, mas alguns mais, e às vezes em grupo, e às vezes são frutos terríveis, e com todas as atrocidades que o ser humano, ele mesmo comete contra si mesmo, contra a terra, contra tudo, contra os animais, contra o mal governando o coração do homem. Mesmo assim, por existirem aqueles que são humildes, não é o santarrão, não é o perfeitão, entendeu? Mas é o humilde que vem como aquele fariseu, vou colocar a referência aí no vídeo, como aquele publicano, aquele cobrador de impostos, que ele sentiu uma culpa terrível pela coisa que ele tinha que fazer, que era o trabalho dele, o emprego dele era cobrar impostos dos judeus, e fazer isso se preciso à força, muitas vezes, e pessoas às vezes pobres, e havia abusos, havia corrupção naquele meio, havia todo tipo de injustiça. E aí diz que aquele publicano, orando a Deus, não tinha coragem nem de olhar para o céu, de tanta vergonha e culpa, e dizia, tenha compaixão de mim, que eu sou um pecador, eu sou um desgraçado, eu preciso da sua misericórdia, não me mate, não me julgue, não me... E aí Jesus diz, esse desceu para casa justificado. Ou seja, esse voltou para casa e Deus disse, tá bom, eu te perdoo. Essa é a fé do Evangelho. E o fariseu não, o fariseu na mesma passagem dizia de si para si mesmo,
é uma glória para ser acrescentada à vida dele para ele mesmo, um alto louvor. Ó Senhor, graças te dou. Começa bem, né? Deu graças a Deus, né? Coisa linda, olha que lindo, dando graças. Graças te dou. Mas pelo que ele deu graças? Porque não sou como este publicano, pecador, entendeu? E dou meu dízimo, e faço isso, e faço aquilo, e não sou como este outro perverso, pecador, ó miserável indo para o inferno, não sou como este drogado, não sou como este, entendeu? Não sou como essa pessoa, como aquela outra pessoa, como essa menina aqui, essa piriguete, não sou que nem esse cara aqui, entendeu? Que anda cheio de gíria falando, cheio de tatuagem, ou seja, ele se achava melhor, ele se achava eleito, ele se achava o especial e orava de si para si mesmo, não sabendo ele, como diz, vou deixar a referência também no vídeo, como diz lá Paulo, como diz Jesus, né? Por meio do apóstolo João, escrevendo as 7 cartas de Apocalipse, quando ele chega para Laodiceia, que batia no peito e dizia, rico sou, nada tenho falta, né? Eu somos maravilhosos. Aí ele diz, não sabes tu que és um miserável, pobre, cego e nu. Então quer dizer, quando a gente... o evangelho funciona assim, o que se exalta, mais uma referência, a si mesmo será humilhado, mas o que se humilha a si mesmo será exaltado. E lá em Tiago, mais uma referência, humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, e Ele vos exaltará. Submeter. Senhor, estamos aqui submissos. Hoje estamos aqui submissos para aprender, que a palavra dele venha, nos corrija, nos diga o que tem que ser dito, entendeu? E que o nosso coração não se feche como aquela plantinha que você toca nela, ela fechou, entendeu? E que nós não sejamos uns corações que se endurecem como o barro recebendo o sol, entendeu? E se petrifica, mas que esse barro amoleça com o calor, entendeu? Vamos ler agora no versículo do versículo 17 do capítulo 5 de Mateus. Ele diz assim, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, a tradição judaica, o que já estava em vigor. Não vim revogá-los, mas vim dar-lhes pleno cumprimento. Porque em verdade vos digo que até que passe o céu e a terra, não será omitido nem uma vírgula da lei, sem que tudo seja realizado. Ou seja, em verdade vos digo, em outras palavras, que até que passe o céu e a terra, enquanto a lei não for obedecida, Deus não vai deixar para lá. O que é que a lei exige? A gente já falou nisso no vídeo passado. A lei exige amor a Deus completo, total consagração, e amor ao próximo completo e total devoção. Essa lei mata todo mundo. Tá entendendo? Então ninguém é salvo pela lei. Ninguém é salvo por obras ou por esforço humano. Não, Jesus diz, eu vim para cumprir, porque se não tivesse cumprido, ela ia ficar lá como um escrito de dívida acumulado contra nós. Compreendem? Então Jesus vem, aquele, portanto, agora a sequência, aquele, portanto, que violar um só desses menores mandamentos e ensinar os homens a fazer o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os praticar e os ensinar, será chamado grande no reino dos céus. O assunto aqui, veja só, primeiro ele diz que a lei dos profetas, a Torá, os mandamentos, a tradição, não passariam, eles teriam que ser cumpridos. Mas a gente já sabe, porque a gente já leu o resto da Bíblia todo, quem já leu o restante, né, quem não está agora só no comecinho, já sabe que lá Paulo diz lá em Romanos que a lei veio com um objetivo só, que foi colocar todo homem debaixo de condenação, para que ele percebesse que precisava de misericórdia. Compreendem, pessoal? A lei trata de mérito. A lei de Deus trata de mérito. Você conseguir ser aceito por Deus porque você merece, porque você é bom, porque você é santo. Mas na verdade não é nada disso, entendeu? E vocês vão entender na sequência agora que o padrão de Deus para medir essa santidade não se aplica a ninguém, ninguém é perfeito, bicho.
E aí é por isso que ele diz, eu vim cumprir as exigências. Uma vez cumprida, ele venceu, cumpriu a lei e agora abriu a porta da salvação por meio da fé em todo aquele que crê. Mas todo aquele que pegar e ensinar um dos menores mandamentos, quais mandamentos? O que ele vai dar a seguir, os mandamentos do reino de Deus, os princípios do reino de Deus, os princípios daquilo que Jesus trouxe, a palavra revelada, todo aquele que fizer errado e ensinar errado vai ser considerado o menor no reino dos céus. Mas o que cumprir e ensinar assim será considerado o maior no reino dos céus. Que mandamentos são esses? Os princípios de Deus. Os princípios de Deus. Os princípios para a sua vida. E aqui na sequência ele vai tratar de princípios. O que é qual o caminho do amor de Deus? O amor de Deus não é como o nosso sentimento de amor, que é sujeito à nossa limitação em amar. E às vezes o nosso amor, ele acaba machucando pessoas. Então ele não é um amor puro. Mas o amor de Deus, ele vai ensinar nos princípios dele a gente viverem nesses princípios, que são os princípios eternos, santos, sagrados, e ali o amor está aperfeiçoado. Versículo 20. Com efeito, por isso, eu asseguro vocês que se a justiça de vocês não ultrapassar em muito as dos escribas e dos fariseus, vocês não vão entrar no reino dos céus. Tem que ultrapassar em muito. Qual é a justiça que ultrapassa a dos escribas e fariseus? Para a gente responder isso, a gente tem que saber primeiro qual é a justiça dos escribas e dos fariseus. E depois perguntar, então, qual é aquela que vai além? Porque o que Jesus está dizendo aqui tem uma justiça, um padrão de julgamento, um padrão pelo qual se deve ser salvo, de mérito, de religião, que já é seguido pelos escribas e fariseus. Aí Jesus diz, quem for nessa linha não entra. Tem que ir muito além. E a resposta para isso está no centro da questão do Evangelho e do Sermão da Montanha. Que é o quê? Que Deus julga o coração dos homens. Deus, o Deus Criador, Jeová, Javé, Já, como você quiser chamar, o Senhor, o Eterno, o Eu Sou. Ele, encarnado em seu Filho, na pessoa de seu Filho, revelou que Deus julga os seres humanos baseado no sentimento do coração e não nas ações exteriores meramente. Para os fariseus e para os escribas, aparentar piedade, aparentar ser uma pessoa religiosa, aparentar ser alguém que ama a Deus, aparentar ser alguém caridoso, era o foco deles. Mas Jesus diz, não, se com vocês não tiverem algo realmente dentro de vocês, de verdade, transformado, né? Se você não, como ele diz a Nicodemos, se você não nascer de novo, se você não passar por uma experiência onde o seu coração anseie pelo desejo de Deus, e como ele diz lá, mais uma referência, quando ele ensina aquela samaritana, ele diz assim, é chegada a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores, ou seja, aqueles a quem realmente o Pai está procurando de verdade, não os escribas e fariseus, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, no mais íntimo do seu ser e em verdade, ou seja, sinceridade. A palavra aletheia, sinceridade, verdade, realidade. Em espírito e em realidade, não falso. Entendeu, gente? Então a justiça que excede muito a dos escribas e fariseus é a justiça de alguém que faz algo porque realmente ama o Senhor. Entendeu? E não para aparecer, e não para guardando ódio, mágoa, maldade, lascívia, veneno,
podridão dentro dele, mas por fora cheio de adereços bonitos e paz do Senhor, isso e aquilo, entendeu? Mantendo o status, ei, Jeová, falando língua, mas por dentro já está apodrecido. Então isso é uma justiça que não excede a dos escribas e fariseus. Porque para exceder dos escribas e fariseus, você não precisa ser um grandalhão na fé. Basta você ser humilde de espírito. Está compreendido até aí, gente? Eu diria que se eu pudesse separar esse sermão em blocos, o capítulo 5, versículo 1, até o versículo 20, eu diria que é um primeiro bloco. Porque agora ele vai falar de coisas na prática. O povo quer saber na prática. O que muda? O que é isso? Que evangelho do reino é esse, onde a justiça excede a dos escribas e fariseus? Que é mais profundo, que é real, que não é religião de fora, porque a religião de fora não vai salvar nem justificar ninguém, porque Deus se importa com o que sai do coração. Vamos lá, ele diz assim, versículo 21, vocês ouviram, olha só como ele trata a situação, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não matarás, aquele que matar terá que responder no tribunal. Eu estou usando aqui a versão da Bíblia de Jerusalém, vou estar adotando ela aqui a maior parte do tempo, apesar de a minha princípio que eu mais uso é a Reina Valera, mas eu vou usar a de Jerusalém porque ela foi uma Bíblia onde ela é uma tradução consenso entre protestantes, católicos e judeus. Então, eu acho interessante essa tradução, eu gosto dela. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, aquele que matar terá de responder no tribunal. Então, gente, não matarás, eu acho que é o primeiro mandamento que a humanidade ouviu, seja pela lei de Moisés, ou antes da lei de Moisés, e no Código de Hammurabi, e em várias leis aí, ao redor do mundo, costumes, tribos, nações. Matar um outro ser humano é algo grave. O não matarás é a primeira coisa que aparece aqui, né? E não é à toa, porque realmente o homicídio foi o primeiro pecado que aconteceu na Bíblia, que aparece é um homicídio, né? Interessante que o primeiro pecado que aparece na Bíblia, que é um homicídio, o primeiro pecado que aparece na Bíblia, que de fato, assim, depois da queda, eu não digo de comer o fruto em si, depois que passou o fruto, é um irmão matando o outro, por inveja, por ciúmes, certo? Por ódio. Um ódio foi gerado dentro do coração, brotou por causa de um ciúmes, porque a devoção de Abel era maior a Deus do que a devoção de Caim. E Caim não era um cara muito submisso assim a Deus, ele era meio rebelde, entendeu? E naquele tempo as relações com Deus ainda estavam um pouco mais em dia do que o costume geral da história da humanidade. Então, naquela época, Deus envia Caim para um exílio, né? E impede que matem ele, né? Porque a primeira reação humana de quem tirou a vida de alguém é tirar a vida daquela pessoa que assassinou, porque como vida por vida, olho por olho, dente por dente. Mas vamos lá. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás. Aquele que matar terá de responder no tribunal. E geralmente era pena de morte. Eu, porém, vos digo, todo aquele... Agora pega lá. Eu, porém, vos digo. Ou seja, ouviram o que foi dito. Você que está aí agora acompanhando. Tudo que você ouviu até aqui da sua vida. Beleza, você formou uma opinião. Você tem uma ideia de mundo, de realidade. Você bebeu de diversas fontes, ouviste o que foi dito. E Jesus está dizendo agora, eu, porém, vos digo, eu, porém, revelo que a vontade de Deus é agora. Todo aquele que se encolerizar, todo aquele que se encolerizar contra o seu irmão, que se irá e ficar com muita raiva e um ódio, que tiver com ódio do seu irmão, terá que responder no tribunal.
Que tribunal é esse, gente? O tribunal do reino dos céus. Porque em nenhum momento Jesus institui, ele teve várias oportunidades de instituir um reino no mundo ali. No final do ministério da vida dele, o povo já tinha tomado ele e ele ia virar rei. E como ele tinha poderes sobrenaturais, se um anjo matou o exército de Senaqueribe todo lá no Antigo Testamento, segundo se crê, segundo a tradição, segundo as escrituras do Antigo Testamento, que dirás um Messias, né? Então, quer dizer, ele vai virar rei aqui, ele vai... Né? Então ele teve várias oportunidades de estabelecer um reinado nesse mundo, não estabeleceu. Tem 2000 anos aí pau comendo, nações contra nações, rumores de guerras e pessoas se levantando para liderar a humanidade e a maioria das vezes fazendo bobagem, né? Para não ser pesado na palavra. Mas eu, porém, vos digo, todo que se encolarizar, que odiar o seu irmão, terá que responder no tribunal do reino dos céus, um dia no julgamento. Aquele que se chamar o seu irmão, aqui na tradução tem de cretino, estará sujeito ao sinédrio. Isso aqui, algumas traduzem como cretino, outras como raca ou desprezível, alguma coisa nesse sentido de ofensa, aquele que ofender moralmente. Vamos fazer isso? Vamos simplificar? Aquele que trouxer uma ofensa e machucar o outro, o seu irmão, com palavras ofensivas, terá de responder no tribunal. Estará sujeito ao julgamento sinédrio. Compreenderam, pessoal? Jesus falou, vocês ouviram o que foi dito, não matará. Quem matar, dá problema. Não, eu porém vos digo, o ódio alimentado, as palavras de ofensas que ferem e que machucam o coração, às vezes uma vida inteira. Tem gente que ouve uma ofensa, ouve uma coisa, você não precisa bater nela, dar um tapa. Ela vai ficar a vida toda machucada por causa daquilo que você falou. Aquele que lhe chamar renegado terá que responder na geena de fogo. E aí daqui a pouco eu vou explicar o que é essa geena de fogo, como eu entendo. Aquele que se chamar renegado, eu acho muito importante essa palavra. Algumas traduzem como louco, né? Mas renegado está mais próximo do significado original dela. Essa última palavra se refere a você excluir pessoas, excluir do seu convívio, excluir arbitrariamente. Esse cara é um otário, eu não falo com ele, eu não ando com ele, ele está fora do reino dos céus. Você expulsar pessoas do reino dos céus sem que Deus as tenha expulsado também é perigoso. Mas você excluir apartheids, entendeu? Discriminações, acepção de pessoas, tudo isso traz juízo sobre você. Tudo isso é a sementinha do mal. O assassinato, você pegar uma arma e atirar numa pessoa, ou naquele tempo uma espada, uma faca, isso era só a cereja do bolo, a gota d'água. Mas antes disso, o mal, o diabo já tinha enchido o seu coração. E talvez você tenha alimentado esse pecado, esse ódio, esse desejo de sangue, de vingança, de ver o outro mal. Talvez você tenha alimentado isso por muito tempo dentro de você. E um dia isso pode te levar, de fato, a cometer vias de fato. E ele diz que quem viver na base do ódio, da ofensa, da exclusão, movido por esse sentimento anti-humano, que essa pessoa terá de responder aonde? No reino dos céus, no juízo, na geena de fogo. A geena de fogo, o que é isso? Nas traduções, na tradução latina, né, que foi uma tradução já, acho que foi feita por São Jerônimo, alguma coisa assim, desculpa se eu não tiver precisão teológica, não sou pastor, não sou teólogo, não sou nada, não sou líder de nada, não sou ninguém, eu sou um pecador que descobriu a graça e que Jesus abraçou para si, que Jesus disse, não mexe nele que esse pecador é meu, e eu estou aqui compartilhando com vocês um pãozinho que eu comi, era mendigo, recebi o pão, agora eu estou levando para você. Se você é um mendigo também, você vai comer. Agora, se você for um cara muito
elitista, espiritualmente falando, você vai ver o mendigo aqui oferecendo o pão e não vai querer o pão dele. O pão está sujo, vem de um mendigo. Então não receba, receba quem quiser. Eu falo em humildade, não falo requerendo para mim nenhum tipo de título, nem de nada disso. Mas veja só, a geena de fogo, a palavra ali, algumas traduções vão traduzir como inferno. Na de você está como inferno? Sim. Sim, né? Essa palavra infernos, ela foi colocada nas traduções do latim. Tem um cachorro aqui latindo que é só para falar que é do latim, né? Tem um barulho o latim, então fui falar de latim, o cachorro latiu aqui, né? Na vizinhança. Então, você vê, é profético. Mas você vê, essa palavra infernos, ela não é a palavra original do grego, por isso que muitas bíblias não traduzem ela como inferno. Quando eles traduziram inferno e não colocaram a palavra original, eles já estão dando a opinião deles, do que eles acham que é. Então eu prefiro trabalhar com a geena, com o geena. O que é geena? Geena, Ge-Rinon, Vale de Rinom. A geena era um lugar físico na época. Quando Jesus disse isso aqui, todo mundo entendeu. A geena, o vale, era um vale, chamado Vale dos Filhos de Rinom, que desde o Antigo Testamento, antes de Jesus ali, ele já existia. Era um lugar, um vale, que ficava afastado um pouco da cidade, e naquele vale era jogado lixo para ser queimado, né? Era um crematório de lixo, né? De tudo que não prestava, e também ali se jogava os corpos das pessoas que eram consideradas indignas, os malfeitores, as pessoas que eram realmente desprezadas na sociedade e com um comportamento deplorável, ou os indigentes eram jogados ali, os indigentes também. Estão compreendendo, pessoal? Eles eram mortos antes, né, e depois jogavam o corpo dele lá, a céu aberto, entendeu? Jogavam o corpo dele lá, sem nenhum tipo de respeito, e ele ficava tocando fogo como lixo. Era um descarte, entendeu? Então Jesus está dizendo que para a gente não perder o fio da meada, não vamos nos concentrar em como é o inferno, como não é, se não é. Eu compreendo assim essa passagem aqui e tantas outras. Eu compreendo que aquelas pessoas que, aqui nesse exemplo, viveram alimentadas e nutridas na base do ódio, e amando e se apegando ao mal, ao ódio, ao que é basicamente a semente do homicídio, que é o pecado mais terrível diante de Deus, que essas pessoas vão ter que dar conta um dia. E se elas condenadas, ela vai acontecer a mesma coisa que os condenados dessa época de Jesus. Vão para o tribunal, se forem condenados ao juízo, vão morrer e vão ser jogados, descartados no lago de fogo, lá de Apocalipse, que fala onde vai ser jogada a morte, vai ser jogado o inferno, onde vai ser jogado tudo lá. E é o lugar, para mim, na minha visão e na visão de muitos outros irmãos, é o lugar de descarte, de extermínio, de não existência. Ou seja, todas as pessoas que recusarem o Senhor propositalmente, intencionalmente, e se recusarem a se arrepender, se recusarem ao amor de Deus, ao amor, ao evangelho do amor, essas pessoas elas vão pagar. É isso que Jesus está dizendo. Seja se você fez vias de fato ou que tipo de ódio você machucou alguém. Se você machucou alguém mesmo com palavras, o Senhor se importou com isso. É isso que ele está dizendo. Deus se importou com aquela situação. Não fira as pessoas, não mantenha ódio por elas, perdoe, tenha misericórdia. E por quê? Porque os misericordiosos vão alcançar misericórdia. Agora, aqueles que insistentemente, rebeldemente, assim como Satanás, adotando um caminho de eu não vou mudar e acabou, um caminho de endurecimento, essas pessoas serão réus, serão julgadas e, se for o caso, elas serão excluídas para sempre. Eu entendo aqui o Vale de Rinom como uma comparação, e aí citando Apocalipse, o lago de fogo onde ele vai jogar, onde Deus vai jogar lá tudo, não só pessoas que são inimigas dele, que escolheram ser inimigas dele, não só isso, mas vai jogar a morte, vai jogar o inferno, vai jogar tudo lá dentro. Então, um dia, todas as pessoas que recusaram a vida e o amor experimentarão a segunda morte, e dessa é a morte definitiva,
ou seja, a inexistência. Serão julgados, serão punidos e por fim serão extintos. Essa é a forma que eu creio, respeito você que crê diferente e acho que a gente pode continuar caminhando na luz e sendo irmão pensando diferente, mas eu creio dessa forma, que ele usa o Vale de Rinom para mostrar como serão descartados como um ímpio, como uma pessoa que recusou a Deus, entendeu? Então, o resumo é, aquele que odiar, matar, maltratar, abusar, ofender, excluir, excomungar, por motivos torpes, movidos pelo ódio, pela inveja, pela ganância, seja lá o que for, essas pessoas serão se tornarão réus do Vale de Rinom, ou seja, do juízo final, onde uns Deus colocará, dirá, vinde benditos do meu Pai, porque tive fome e me deste comer, tive sede e me deste beber, tive nu e me vestiste, estive preso e foste me visitar, né? E todas essas coisas. Aí eles vão dizer, mas Senhor, quando foi que eu fiz isso? Ele dizer, quando vocês fizeram a qualquer um dos meus pequeninos, a mim também fizeste. Mas os outros que odiaram, que oprimiram, que escolheram o caminho do ego, da maldade e do se vender em busca do sucesso, esses outros, Jesus vai dizer, apartai de mim para o lago de fogo, para o lugar que foi preparado para as trevas exteriores, né, como ele diz, preparado para o diabo e seus anjos. Ou seja, as pessoas que, tendo consciência de que é digna de morte aquela pessoa que pratica tal coisa, mas mesmo assim a faz e nunca se arrepende, ela será condenada, porque o diabo também tinha consciência e nunca se arrepende. Compreende? Então, é para você compreender. Isso é para assustar? Sim, isso é para assustar. Sabe por que isso é para assustar também? Porque você precisa entender, e eu preciso entender, que essa vida que nós estamos vivendo, isso aqui, ó, essa glória aqui, ó, nem todo mundo tem uma vida fácil, não, eu sei, e Deus sabe disso. A gente já falou que os aflitos, né, Deus está de olho neles. Mas, ó, essa vida aqui, esse bem-estar, esse fim de semana, isso aqui tudo Deus fez com amor. Se a gente responde a Ele com ódio, né, seja ódio contra Ele direto ou contra o semelhante, né, então Ele diz assim, olha, então um dia eu vou te cobrar isso, porque isso não é justo. E aí no versículo 23 ele diz, portanto, se você tiver